Olá, gente! Mais uma vez aí, tá? No vídeo, Marileia de Almeida aí, eu não ouvi, mas eu vivi. Eu vou estar contando aí pra vocês, não é bem um testemunho, né? Alguém toma como testemunho, outros como testemunho, e eu tenho muito testemunhos mesmo pra estar contando, mas o Espírito Santo de Deus veio a me incomodar para contar esse. Eu não sei qual foi o motivo. E eu queria ir em processo sobre patamar, né, de testemunhos de experiência. Só que aqui eu não mando nada. Eu tô colocando e o Espírito Santo de Deus que tá me instruindo o que é para me fazer, o que é para me colocar. Tem coisas muito cabulosas aí na minha vida que é complicado para contar. A não sei que ele me mande, aí eu conto, tá bom? Eu vou ler para vocês aí, João 3, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus é fiel. Esse testemunho, eu vou tentar contar ele mais rápido assim, para não ficar muito longo, mas qualquer coisa eu já faço a segunda parte, já mando ele imediatamente, tá? Para quem assistir o começo não ficar naquela expectativa, cadê o segundo, né? Como que foi, o que aconteceu? Então, depois eu vou contar para vocês aí a minha infância toda, tá? A minha infância toda eu vou estar começando um processo para vocês aí. Só que eu vou ter que, né, pegar um processo lá na frente para me contar hoje para vocês. Eu tinha 18 anos e ali eu sempre tomava remédio para falecer, para morrer. Eu cortava o pulso, inclusive eu tenho marcas no meu pulso. Eu era uma pessoa muito atribulada, porque a minha vida era atribulada, minha mãe era alcoólatra e etc. E depois eu conto esse negócio direitinho aí pra vocês, a minha infância. Só que eu tô indo lá nos 18 anos. Me lembro muito bem, um dia, eu não me lembro que dia da semana, que foi uma tarde, se eu não me engano, foi numa segunda, isso mesmo, numa segunda-feira. Eu estava ali, na minha casinha, né, com a minha mãe, e ela tinha saído, e eu tava com uma sobrinha minha. E aí a minha mãe chega bêbada, como sempre. Ela chegou bem alcoolizada mesmo, e sentou-se próximo, e eu peguei e comecei a lavar vasilha perto dela. Ela pegou e começou a me xingar, e tava até ela conversando com a vizinha. E ela começou a me xingar e me maltratar e etc. Não era ela, tá, gente? Não era ela. Não quero defamar minha mãe, não quero que ninguém tenha um conceito ruim da minha mãezinha, tá? Lembrando vocês aí que tudo que eu falar dela aqui, da minha infância, eu contar a minha infância pra vocês, eu não quero que vocês ouvem o meu áudio e fica, ai, que mulher mais isso, mulher mais aquilo. Não pensa dessa forma. Eu quero que vocês observam o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele existe. O mundo espiritual, ele existe mesmo. Ele é forte, ele é real. Nós é que não podemos ficar contemplando ele. Porque senão nós ficamos enlouquecidos. Até quem consagra a Deus, Deus mostra sim o mundo espiritual, mas algumas coisas. Porque o mundo espiritual é real. Então minha mãezinha, ela não falava por ela. Sempre eu entendi isso. Sempre Deus me deu visão disso. E então ela começando a me xingar ali, a me maltratar. E eu disse assim, dessa forma para ela. Isso eu já tinha tentado vários suicídios, muitos outros, que depois eu conto. Só que nesse dia eu disse assim para ela, porque enquanto
a senhora não estava grávida de mim, a senhora não enfiou uma faca na sua barriga, ou quando a senhora me teve nos seus braços, a senhora não pegou uma faca e me matou. Por que a senhora me teve, então, para me fazer sofrer durante a vida toda e me maltratar dessa forma? E aí, então, minha mãe, não foi ela, não foi a minha mãe, gente. Entenda isso, eu vou bater nessa tecla o tempo todo que eu contar os meus testemunhos. Não era a minha mãe. E o inimigo, o espírito enganoso, o espírito do mal falou na boca dela assim: ué, a BR tá logo ali, enfia debaixo de uma carreta. É simples assim. Nem precisava de eu te matar. É só você fazer isso. E daí eu larguei aquelas vasilhas e eu saí correndo. Gente, eu saí correndo. Eu saí correndo numa distância. Se eu conseguisse agora, eu não sei a distância, né? A quilometragem dessa distância. Mas se eu contar para vocês a distância que eu saí correndo, vocês vão dizer, ela também estava possuída. Porque um ser humano que não faz exercício físico não tinha força para correr tanto. E eu posso dizer para vocês, eu não só corri essa distância, como que ao chegar nessa BR tinha um morrinho bem elevado, bem declive mesmo, e eu corri nele também. E aí então, a BR ali 040, eu entro nessa BR. Na hora que eu olho, eu me lembro muito bem que a primeira coisa que veio, uma carreta. Olha só, gente, o inimigo é sujo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E Jesus veio aqui, ó, que eu li, para dar vida com abundância. Deus mandou o filho dele para que nós não perecemos. Mas nós temos de ter livre-arbítrio, porque o Espírito Santo de Deus e nem Jesus não nos obriga a obedecer, não nos obriga a fazer o certo. É por isso mesmo que Jesus veio para morrer por nós, porque aquele que confessar ele vai ter vida eterna. E nós temos livre-arbítrio para escolher o mal, para escolher o bem, para escolher qualquer outra coisa. Deus não interfere nisso. E então veio uma carreta. E eu fechei os olhos numa distância de metros que eu não consigo também te dizer, eu posso dizer que é bem próximo. E eu fechei os olhos para trás, de costa para a carreta, eu entro na frente. Aí eu abro os olhos, a carreta estava virando à minha esquerda. E aí eu olhei para a carreta, ela logo parou no posto de polícia rodoviária que tem ali na BR-040. Ali todo mundo, quem conhece BR-040 ali próximo do Veneza, né? Eu tô deixando aí já tudo bem certinho pra vocês, vocês vão ver que é verdade. Aí ali tem isso, esse posto. Aí a carreta parou. Aí veio um carro pequeno. Ou um ônibus, eu acho que, se eu não me engano, foi o ônibus que veio primeiro. E eu tenho o mesmo processo. E eu enfiei na frente. Próximo mesmo. E eles desviou de mim pela esquerda. E eu olhei aí, eu tava de frente pro posto policial da polícia rodoviária. E então eu observei que parou lá. Aí vem um carro pequeno. Eu não me lembro que carro que era, eu só me lembro a cor do carro, era um carro preto. Ou cinza, não lembro. Eu entro na frente daquele carro mais próximo ainda. Eu pensei, a carreta e o ônibus não deu certo. Mas o carro vai dar, que eu vou entrar bem em cima dele. E eu só ouço a frear, cantando o pneu, e quando eu abro o olho, o carro tava desviado. E eu pensei, eu já morri e nem percebi. Eu acho que eu tô morta. Eu acho que eu já morri. Então quer dizer que eu não senti dor, eu não percebi.
E aí, então, aquele homem vem. É o policial do posto que tava lá trabalhando de plantão. Ele pegou e chegou pra mim, me tirou do asfalto, me levou pro canto da rua e disse: moça, por que você tá tentando suicídio? Porque você tá tentando acabar com a sua própria vida. E eu chorava, e chorava horrores. Chorava muito, muito, muito. E eu dizia para aquele homem: moço, é porque minha mãe mandou eu me suicidar. A minha mãe disse que era para mim entrar debaixo de uma carreta e eu vou morrer. E eu quero sair desse mundo, eu quero morrer e ela vai ficar com a consciência pesada pro resto da vida dela. E ele disse assim: moça, você é uma moça jovem. Por que você tá tentando acabar com a sua vida? Ô moça, eu vou levar você pra casa onde você mora. E eu falei: não, moço, pra casa eu não quero ir. Eu não quero ir pra casa. E eu chorava e ele dizia: não vou deixar você aqui. Eu tenho que levar você pra casa. Aí ele, insistindo pra me levar pra casa, eu fui e disse pra ele: não, moço, eu tô mais calma e eu vou pra casa. Pode deixar, eu não vou tentar isso não. E eu vou embora pra casa. E naquele momento, o meu padrasto, ele estava internado. E naquele momento eu sentia também que ele ia morrer. E eu pensava: agora é que eu não vou ter mais motivo para viver. Porque era a única pessoa que me dava carinho. A única pessoa, né? Uma das únicas pessoas que gostava de mim, que eu sentia que gostava de mim, que era minha tia, uma tia. E o meu padrasto estava indo embora. Assim, era como se a morte dele estava sendo me avisando. Deus estava me avisando que ia recolher ele. E a minha mãe fez aquilo e eu fiquei ali e eu convenci aquele policial. Eu convenci ele de que eu ia embora para casa e dei ele certeza. E ele: então tá. E eu comecei a descer o morrinho. Ele ficou me observando. Aí eu olho pra trás e ele tá olhando. Depois ele saiu e atravessou. E aí eu entrei pra dentro de um mato e fiquei sentada ali dentro do mato chorando, chorando até anoitecer. Gente, isso que aconteceu na hora que eu saí da casa da minha mãe, eu acredito que eram umas 14 horas. Umas 14, 15 horas. E aí eu fiquei ali dentro daquele mato até umas quase 19 horas. Anoiteceu ali. E aí eu saí e fui embora pra casa. Aí quando eu chego em casa, não eram umas 19 não, era mais tarde. Eu me lembro que eu chego em casa, aí eu bato na porta e minha mãe tinha proibido os meus sobrinhos de abrir a porta. E aí a vizinha falou assim: ela disse que não vai deixar você entrar dentro de casa. Só que eu não tinha feito nada, gente. A única coisa que eu tinha respondido pra ela era que se a senhora nunca gostou de mim, por que então a senhora, quando eu nasci, a senhora não me matou? Foi só isso que eu respondi pra ela. E aí, pra vocês verem que era o inimigo que usava ela pra me destruir. Era ele que usava o tempo todo para ceifar minha alma. E aí, então, aquela vizinha me deixou dormir na casa dela. Aí, no outro dia, a gente levantou. Minha mãe, no outro dia, ela chamou lá na vizinha: minha filha tá aí. E ela me tratou assim, de outro jeito, de outra maneira. De uma maneira que ninguém entendia. Vai tomar banho, vai ali pra gente ir lá visitar o seu pai. E aí a gente veio pro local que meu pai tava e à noite o meu pai veio a óbito. O meu padrasto, né, que eu tinha como pai, que era o único pai que eu conheci. Eu conheci ele com 4 anos. E aí então, eu vou contar pra vocês o mistério.
o mistério, o porquê que eu não morri aquele dia. Já vou fazer a segunda parte desse vídeo para vocês não ficar na expectativa. E aí vocês vão ver o propósito de Deus, o poder de Deus, como que Deus, ele é maravilhoso. Ainda que a gente não tenha compromisso com Deus, ainda que a gente ainda não confessou Jesus, quando ele tem plano de salvação, o inferno não pode com a nossa vida. Tá? Agora que eu vou contar o forte, tá? Na segunda parte aí desse testemunho, tá bom?